Aqui eu tenho três vetores V1, V2 e V3 linearmente independentes, formando uma base B. E a partir do processo de Gram-Schmidt, nós vamos criar uma base ortonormal. Vou escrever aqui, ortonormal significa então que essa base, além de ter vetores linearmente independentes, que é a definição de uma base, ela vai ser ortogonal, ou seja, todos os vetores, um vetor vai ser ortogonal aos outros vetores, então o produto escalar dele com qualquer um outro vetor dessa base vai ser igual a zero. E normal vem de normalização, quer dizer que os vetores vão ter norma 1, vão ter comprimento 1. Então, aí nós vamos criar então uma base ortonormal através do processo de Gram-Schmidt. Eu vou então visualizar os vetores V1, V2 e V3 aqui no GeoGebra. Eu tenho a visualização 3D dos vetores V1, V2 e V3. Dá para perceber que eles formam uma base que são linearmente independentes. Então aqui está V1, V2 e V3. A partir desses vetores então nós vamos utilizar o processo de Gram-Schmidt para criar uma base ortogonal. E depois vamos normalizar essa base. Então nós vamos criar vetores que são ortogonais entre si, que tem 90 graus como ângulo, informalmente falando. Então para começar, eu já expliquei em outro vídeo detalhadamente, nós vamos pegar um dos vetores, e por convenção vai ser o V1, um dos vetores da nossa base, e nós vamos deixá-lo com norma 1, nós vamos calcular o versor desse vetor. Então vamos colocar aqui, vou colocar W1 como sendo igual a V1, que é igual a 1,2,1. E agora eu vou calcular o versor. Então o primeiro vetor da nossa nova base vai ser o vetor E1, que é igual ao versor de V1, que é a mesma coisa que multiplicar o vetor V1 pelo inverso do seu módulo. Entre aspas, dividir pelo módulo, né, pela norma. Então ficaria assim. Esse aqui é o versor de V1, ou de W1. Então vamos calcular o versor de W1. Para calcular eu só preciso achar primeiro a norma de W1 ou V1. Aqui eu, em vez de colocar o V1, eu vou deixar W1 mesmo, eles são iguais, mas é que depois eu vou usar W1 nos outros, no processo de Gram-Schmidt também. Então eu estou calculando o versor de W1. Então para calcular esse versor, eu só preciso calcular a norma dele, norma de W1, que é igual, vamos colocar aqui, norma de W1 é igual a raiz das componentes ao quadrado somadas, então raiz de, nós temos W1 aqui que é 1, 2, 1, então 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado que é 4, mais 1 ao quadrado que é 1. Isso aqui é igual a raiz de 6. Então, E1 vai ser igual a W1 multiplicado por 1 sobre raiz de 6. Né? 1 sobre raiz de 6 vezes cada componente de W1. Então, isso aqui é igual a... Então, eu vou multiplicar a primeira componente de W1 por 1 sobre raiz de 6. Fica 1 sobre raiz de 6 vezes 1, que é 1 sobre raiz de 6. A segunda componente vezes 1 sobre raiz de 6, que dá 2 sobre raiz de 6. E a terceira componente, que é 1 sobre raiz de 6 também. Então aqui está o primeiro vetor da nossa base. Eu poderia racionalizar, mas vou deixar assim mesmo. Primeiro vetor da nossa base. Agora nós vamos criar um segundo vetor. E para isso, nós vamos criar então um W2. E eu já demonstrei no vídeo passado sobre o processo de Gram-Schmidt que nós vamos usar a técnica de projeção. Mas eu vou explicar isso um pouco rapidamente aqui, só para não ficar sem sentido, caso você não tenha visto outro vídeo. Mas eu sugiro que você veja. Então eu vou escrever o vetor E1. Então vamos usar a ferramenta vetor. Eu vou representar o vetor E1 como sendo o vetor 1 sobre raiz de 6, 2 sobre raiz de 6 e 1 sobre raiz de 6. Então tá. 1 sobre raiz de 6, vírgula 2 sobre raiz de 6, vírgula 1 sobre raiz de 6. Espero ter digitado corretamente. Aqui está. Só vou colocar o nome E1. Então aqui está E1. Então, eu acabei de criar o vetor E1. E no outro vídeo já comentei que agora, usando a técnica de projeção, nós podemos criar um vetor que é ortogonal a E1 ou V1, né? Porque eles estão na mesma direção. Então, eu posso criar um vetor que vai sair aqui ortogonal. Para fazer isso, eu vou ilustrar o que nós temos aqui rapidamente, porque eu já expliquei isso em outro vídeo detalhadamente. Nós temos os vetores. Aqui o vetor V1. Aqui eu tenho V2. Fazendo uma outra cor. Aqui eu tenho o vetor V2. E se eu fizer a projeção de V2 em V1, eu vou obter esse vetor. E se eu somar com esse vetor aqui ortogonal, que é o que nós queremos encontrar esse aqui, que é a mesma coisa que esse rosa. Então eu vou chamar esse aqui de W2. Esse aqui também é W2. Aqui é a projeção de V2 em V1. Então projeção de V2
em V1. Eu sei que o vetor V2 é igual à projeção de V2 em V1 mais W2. Eu quero encontrar W2, então W2 vai ser igual a V2 menos a projeção de V2 em V1. Eu sugiro que você sempre pense assim, você não decore como é o processo de Greenstein, porque senão vai ficar muito difícil para lembrar. Então W2 vai ser nada mais do que o vetor V2 menos a projeção de V2 em V1. Projeção de V2 em V1. Então vamos calcular a projeção de V2 em V1. Então isso aqui, projeção de V2 em V1, eu vou calcular no meu rascunho. Vamos fazer, sei lá, estou ficando sem espaço. Vou fazer aqui, depois eu apago então. Projeção de V2 em V1 é igual, pela fórmula de projeção, que eu já deixei intencionalmente aqui, é igual ao produto escalar V1, V2, ou V2, V1, vou fazer V2, V1, dividido pela norma de V ao quadrado, norma de V1 ao quadrado, né? Vezes o vetor V1. Estou usando a fórmula de projeção. Então vamos calcular o produto escalar V2, V1. Nós temos V2 e V1. Para calcular o produto escalar, ficaria 1 vezes 1 mais 1 vezes 2 mais 3 vezes 1. Então ficaria igual a V2 vezes V1 é igual a 1 vezes 1 mais 2 vezes 1 mais 3 vezes 1. Isso aqui dá igual a 6. E agora a norma de V1 ao quadrado. Norma de V1 ao quadrado igual a raiz das componentes de V1 ao quadrado somadas. Então fica 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é igual a... Opa, aqui não tem raiz, né? É ao quadrado, então eu perco a raiz, fica igual a 6 também. Então, isso aqui deu 6, isso aqui deu 6, eu só preciso multiplicar pelo vetor V1. Então 6 sobre 6 dá 1 vezes V1, que é isso aqui, fica 1, 2, 1. Então a projeção de V2, vamos escrever aqui, a projeção de V2 em V1 deu igual ao vetor V1, que é 1, 2, 1. Então agora eu só preciso fazer V2 menos isso aqui. Então ficaria W2 é igual a V2, que é 1, 1, 3. Escrever melhor, 1, 1, 3, menos o vetor 1, 2, 1. Isso aqui é igual a... W2 então é igual a 1 menos 1, que dá 0. 1 menos 2, que dá menos 1. E 3 menos 1, que dá 2. Agora eu posso definir o segundo vetor da minha base como sendo o versor disso aqui. Nós já temos um vetor ortogonal, mas eu tenho que fazer o versor. Então nós já temos esse vetor aqui que é ortogonal a V1, nós temos o W2, mas nós queremos ele com módulo 1, ou seja, aqui tinha o vetor E1, e agora eu preciso criar o E2, que é o versor, nada mais que o versor de W2. Então eu vou definir E2 como sendo igual a W2 dividido pela sua norma, para calcular o versor, né? Multiplicando pelo inverso da norma, que é igual a o vetor 0, menos 1 e 2, então vou fazer 0, menos 1 e 2, e o inverso da norma. Vamos calcular a norma de W2. Então, a norma de W2 é igual a raiz de 0 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, que dá 1, mais 4 ao quadrado. Então, isso aqui dá igual a raiz de 5. Então, fica 1 sobre raiz de 5 vezes isso aqui, que é igual a 0, menos 1 sobre raiz de 5, 2 sobre raiz de 5. Esse é o segundo vetor da nossa base. Nós criamos então o vetor E2, que já é ortogonal a E1 e tem norma 1. Eu vou representar então no GeoGebra para você visualizar o que aconteceu aqui. Então aqui está o vetor, vou copiar. Eu vou criar então o vetor com a ferramenta de vetor do GeoGebra. Abrir mais espaço aqui. Então ficaria vetor de 0, menos 1 sobre raiz de 5, 2 sobre raiz de 5. Vou colocar como sendo E2. E vamos ver o que aconteceu aqui.
O vetor em cinza é o vetor E2. Perceba que ele é ortogonal a E1. Nós criamos um vetor ortogonal e com norma 1. Perceba, agora só falta criar o vetor E3, que ele vai ser provavelmente um vetor que sai para cá, que é ortogonal. Então nós temos E2 ali, eu vou tirar agora selecioná-lo. Então nós já temos aqui, vamos visualizar melhor o que nós fizemos. Nós temos a base V1, V2, V3, V1, V2 e V3. E agora nós criamos os vetores E1 e E2. Agora só falta criar o vetor E3, que vai ser também ortogonal a E1 e a E2. Então vamos voltar aqui. Agora o vetor W3 é um pouco mais complicado, mas vamos tentar visualizar aqui. Eu não quero passar apenas o processo, eu quero que você entenda o que está acontecendo. Então W3, vamos ver o que ele vai ser. Eu vou desenhar aqui o plano como eu fiz no outro vídeo. Então esse aqui é o plano formado pelos vetores. É o plano formado pelos vetores W1 e W2. Então vou colocar aqui W1 e W2. E o terceiro vetor, que é o V3, como os vetores são linearmente independentes, então esse vetor ele tem que sair do plano, ele não pode estar contido no mesmo plano, senão seria um conjunto linearmente dependente e não formaria uma base. Então isso aqui imagine saindo do plano, tentar desenhar o mais reto possível. Aqui está o vetor V3 saindo do plano. E eu quero encontrar um vetor que é ortogonal a V3, ou seja, um vetor que vem aqui perpendicular ao plano, que também é esse vetor aqui. Então eu quero encontrar o vetor que eu vou chamar de W3. Esse é o vetor W3, que também é esse aqui. Eu posso usar aquela técnica de projeção. Então eu sei que W3 vai ser igual a projeção, que é o vetor em roxo, projeção de V3 no plano P, vamos chamar esse plano aqui de P, mais esse vetor, aliás, desculpa, aqui não é o vetor W3, é o vetor V3, ele vai ser igual, já vou explicar porque o V3 pode ser escrito como uma soma de projeção de V3 em P mais W mais W3. Por quê? V3 é esse vetor aqui. Se eu fizer a soma então dessa projeção mais esse vetor W3, que é o que nós temos aqui, eu vou chegar no vetor V3. Eu estou começando aqui, terminando aqui, então eu posso representar V3 por essa soma. O que nós queremos é o vetor W3, então W3 vai ser igual a V3 menos a projeção de V3 no plano P. Projeção do vetor V3 no plano P. Só que, qual é a projeção do vetor V3 no plano P? Eu já expliquei no outro vídeo que isso aqui pode ser transformado em projeções em termos de W2 e W1. Se eu tenho aqui, então vamos desenhar rapidamente, eu não quero gastar muito tempo desse vídeo porque eu já expliquei no outro vídeo sobre o processo de Gat-Schmidt exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Então se eu tenho W1 e W2, eu quero então, posso representar então o W3, aliás, a projeção de V3 no plano P, como sendo igual à projeção de V3 no plano P nessa direção, mais a projeção de V3 no plano P nessa direção, ou seja, esse vetor aqui projetado em W2 mais esse vetor projetado em W1. Esse vetor aqui é a mesma coisa que o vetor V3 no plano. Então isso aqui vai ser igual a componente, a projeção de V3 em W1 mais a projeção de V3 em W2. Já expliquei isso, já ilustrei exatamente no outro vídeo sobre o processo de Gat-Schmidt. Se eu projetar isso aqui, ficaria aproximadamente esse vetor, mais esse vetor aqui. Se eu somar esses dois vetores, eu vou chegar nesse vetor maior. Poderia estar com o vetor aqui, né? Eu desenhei ele igual, então seria a projeção aqui e aqui, por exemplo. Então, eu posso representar isso como uma projeção de V3 em W1 e V3 em W2. Então, W3, finalmente, W3 é igual a V3 menos projeção de V3 no plano P, que é isso aqui tudo. Então, menos tudo isso aqui, menos a projeção de V3 em W1, mais a projeção de V3 em W2. Então, o que eu vou fazer aqui? W3 vai ficar igual a V3 menos a projeção de V3 em W1
menos a projeção de V3 em W2. Só distribuir o sinal negativo entre essa soma. Então agora o que vai acontecer? Eu vou colocar o vetor V3 já. O vetor V3 é 2, 1, 1. Então isso aqui fica 2, 1, 1. Isso aqui está ficando uma bagunça, eu sei, desculpe, mas vamos tentar organizar. Então fica fica V3, que é esse aqui, menos a projeção de V3 em W1, que nós vamos calcular agora. Então vamos calcular a projeção de V3 em W1 e depois a projeção de V3 em W2. Vou copiar a minha fórmula. Então aqui embaixo nós vamos ter a fórmula para visualizar melhor. Vou fazer isso aqui embaixo. Então a projeção eu quero a projeção de V3 em W1. Então a projeção de V3 em W1 ficaria igual a V3 aqui, vezes W1 aqui, dividida por W1 aqui, vezes W1. Então vamos ver quanto daria isso. Faço produto escalar de V3 com W1. V3 eu já tenho aqui, falta o W1. W1 é 1, 2, 1. Então vamos fazer V3, que é 2, 1, 1, com produto escalar dele com 1, 2, 1. Estou fazendo a projeção de V3 com W1. Só quero conferir se está correto para não cometer nenhum erro. Então, o produto escalar, estou fazendo aqui vetor, mas é produto escalar, fica 2 vezes 1, que dá 2, mais 2 vezes 1, que dá 2, mais 1 vezes 1, que dá 1. Isso aqui dá 5. Então, o produto escalar deu 5. Eu vou escrever aqui 5 sobre a norma de W1 ao quadrado. Eu já calculei isso em algum lugar. Eu tenho que a norma de W1 é raiz de 6, então a norma de W1 ao quadrado é 6. Então, 5 sobre 6, vezes o vetor W1. O vetor W1 é esse aqui. Esse aqui é W1. Então, vezes 2,1,1. Aliás, o vetor W1 é esse aqui. Esse aqui é o vetor V1. Então, fica 5 sextos vezes 1,2,1. Agora, eu preciso calcular a projeção de V3 em W2. Então, vou fazer a mesma coisa, V3 W2, que ficaria igual a V3 escalar W2 dividido pela norma de W2 ao quadrado vezes o vetor W2. Vamos ver quanto isso aqui ficaria. Faço V3, aqui eu disse V1, mas é V3, desculpa também. Esse vídeo é muito longo, então começa a ficar confuso. Então faço V3 escalar W2. Então ficaria 2, 1, 1 escalar. Vamos achar o vetor W2. O vetor W2 é esse aqui, 0, menos 1, 2. Então vamos fazer 2, 1, 1, escalar, 0, menos 1, 2. Isso aqui é igual a 2 vezes 0, que dá 0, mais menos 1 vezes 1, que dá menos 1, mais 2 vezes 1, que dá 2. Isso aqui é igual a 1. E agora temos que dividir pela norma de W2 ao quadrado. Eu já fiz aqui a norma de W2 em algum lugar. Aqui nós temos que a norma de W2 é raiz de 5, então a norma de W2 ao quadrado é igual a 5. Então isso aqui fica sobre a norma de W2, que dá 5, vezes o vetor W2. O vetor W2 é esse aqui. Então vezes o vetor 0, menos 1 e 2. Então a projeção de V3 em W1 é isso aqui. E a projeção de V3 em W2 é isso aqui. Agora falta substituir na fórmula lá em cima. Vamos voltar lá. Está gigante esse vídeo. Então fica, esse aqui era o vetor V3, agora menos a projeção de V3 em W1, que é 5 sextos, vezes 1,2,1, menos 1 quinto, vezes 0, menos 1,2. Ok, agora nós já nos livramos desse rascunho, vamos calcular. Vamos fazer 2. Já vou fazer direto isso aqui, então W3 vai ser igual a... W3 é igual a 2 menos 5 sextos. 2 menos 5 sextos, menos 1 quinto vezes 0, que dá 0. Então a primeira componente é 2 menos 5 sextos, vírgula, 1 menos 10 sobre 6. 1 menos 10 sobre 6, eu multipliquei 5 sextos
vezes 2, ficou 10 sobre 6, menos ou mais 1, menos 1 vezes 1 que dá 1, sobre 5. Então, mais 1 quinto, vírgula, 1 menos 5 sextos, né? Eu estou multiplicando 5 sextos por aqui, menos 2 quintos. Fazendo esses cálculos aqui, eu espero que você faça, mas eu já vou adiantar. Eu fiz aqui no papel antes. Dá 7 sobre 6, vírgula, menos 7 sobre 15, vírgula, menos 7 sobre 30. Então, esse aqui é o vetor W3. Vou escrever que é igual a W3. E agora, o último passo da nosso processo de Gantt-Schmidt é normalizar esse vetor. Então, E3 é igual a W3 dividido pela sua norma, pela norma de W3. Vou esboçar aqui a norma de W3. Então, ficaria norma de W3 é igual a raiz de 7 sobre 6 ao quadrado mais menos 7 sobre 15 ao quadrado mais menos 7 sobre 30 ao quadrado. Eu já vou adiantar então que isso aqui é igual a 7 sobre raiz de 30. Então, nosso vetor E3 vai ser igual ao vetor W3 multiplicado por 7 raiz de 30. 7 sobre raiz de 30. Então, fica isso aqui vezes 7 sobre 6, vírgula, menos 7 sobre 15, vírgula, menos 7 sobre 30. Aliás, desculpa, cometi um erro aqui. É 1 sobre a norma de W3 e não W3 aqui. Então, fica 1 sobre 7 sobre raiz de 30, que é igual a raiz de 30 sobre 7. Raiz de 30 sobre 7. Então, isso aqui vou simplificar. Aqui embaixo vai ficar E3 é igual a raiz de 30 sobre 7 vezes 7 sobre 6. E 7 aqui cancela, entre aspas, né? Então, fica raiz de 3 sobre 6. Raiz de 30 sobre 6. Vírgula. Raiz de 30 vezes raiz de 30 sobre 7 vezes menos 7 sobre raiz de 15, que dá menos raiz de 30 sobre 15, vírgula, raiz de 30 sobre 7 vezes menos 7 sobre raiz de 30, que dá, o 7 vai, entre aspas, cancelar, fica menos raiz de 30 sobre 30. Isso aqui, caso você preferir, eu também já simplifiquei antes, tenho aqui no papel, fica E3 é igual a raiz de 5 sobre 6, vírgula, menos raiz de 2 sobre 15, vírgula, menos 1 sobre raiz de 30. Sei lá, como você preferir a resposta, você poderia também fatorar a raiz aqui fora. Então, E3 vai ser esse vetor. Então, nós criamos, vamos colocar o vetor E3. Vamos representar aqui no GeoGebra, vou usar a ferramenta vetor. Então, vetor, vamos colocar as coordenadas desse vetor. Vou colocar mais para cá, então, para conseguir visualizar esse vetor. Então, a primeira coordenada é raiz de 5 sextos. A segunda coordenada é menos raiz de 2 sobre 15. E a terceira coordenada é menos 1 sobre raiz de 30. Então, menos 1 sobre raiz de 30. Espero que eu tenha digitado corretamente. Então, aqui está o nosso vetor. Vamos nomear E3. E3. Então, aqui estão os 3 vetores da nossa base. Então, vamos rotacionar. Deixa eu colocar isso mais para cá agora para você visualizar. Então, perceba, nós criamos os vetores E1, E2 e E3, são uma base ortonormal. Eu vou apagar os vetores V1, V2 e V3 para você visualizar melhor. Então, agora nós temos os vetores E1, E2 e E3. Perceba que eles têm o mesmo tamanho, que é o comprimento, e eles são ortogonais. Eles têm um ângulo de 90 graus entre si. Ok? Então, vou colocar os vetores V1, V2 e V3 para você visualizar melhor. Então, aqui está a nossa base, formada por 3 vetores. O programa começou a girar aqui, mas ok.
Então, eu tenho os vetores E1, E2 e E3, o E1 sendo 1 sobre raiz de 6, 2 sobre raiz de 6, 1 sobre raiz de 6, E2 sendo, vamos achar E2, sendo 0, menos 1 sobre raiz de 5, 2 sobre raiz de 5, e E3 sendo raiz de 5 sextos menos raiz de 2 sobre 15 menos 1 sobre raiz de 30. Você viu que o processo de Gantt-Schmidt é bem longo, dependendo da base que você está trabalhando, mas depois que você realiza esse processo, você vai ver que é muito mais fácil trabalhar com bases ortonormais do que uma base comum, que não é ortonormal.